Ei, Silvio, eu tô de frente hoje com um daqueles jovens talentos que surgem de repente e surpreendem o mundo musical. O rapper Emicida. Ele é um desses fenômenos. Ele é paulistano, nasceu no Jardim Fontales com o nome de Leandro Roque de Oliveira e começou a ouvir música em igrejas evangélicas e terreiros de candomblé quando era muito menino. Bem cedo ele descobriu que sabia fazer rimas e, embalado pela levada dos rappers americanos, ele começou a arrasar nos desafios de improviso comuns no centro de São Paulo. Suas batalhas poéticas chegaram rápido à internet e se espalharam quase na velocidade da luz, garantindo a ele a fama de exterminador de MCs. Hoje, com 26 anos, ele tem gravadora própria e distribui suas obras por canais independentes. Ligado em todos os tipos de música, Emicida vem aqui falar de sua vida, de seu sucesso e, acredite, da sua timidez. Que eu discuto, hein? Eu andei lendo umas entrevistas suas no meu trabalho de pesquisa para falar hoje com você e achei você super desenvolto, falando muito palavrão e muito à vontade, rindo muito. Não achei que você fosse tímido, apesar de você ter sentado aí quietinho. Eu me sinto tímido, mas muitas pessoas me dizem isso, que eu não sou tímido, mas eu acredito que eu sou tímido. Porque, por exemplo, aqui você sabe que você está comigo aqui de frente, mas você está falando com milhares de pessoas. Mas eu prefiro não pensar nisso, eu prefiro pensar que eu tô conversando também. com você no escuro aqui. Eu também, sabia? Eu falei da sua gravadora, é esse Laboratório Fantasma aí, Sim, não é? o Laboratório Fantasma começou como uma crew, né? Uma equipe, um pessoal que corria junto comigo e devido à repercussão dos trabalhos que a gente fazia, a necessidade fez com que a gente se tornasse uma empresa. E essa empresa é a minha gravadora hoje. E tá dando certo? Cara, tá dando super certo. A gente consegue fazer nossa música circular, levar ela até as pessoas. Hoje em dia a gente conta com, acho que aproximadamente umas 10 pessoas trabalhando. A distribuição é feita por vocês? Sim, em parceria com a Fora do Eixo Discos, que é um circuito de festivais independentes pelo Brasil. Em especial, eles alcançam algumas regiões que são bem desfavorecidas pelos circuitos comuns de distribuição, que é o Norte e o Centro-Oeste. Agora, isso é uma opção ou é a única saída? Quer dizer, os rappers americanos, que eu citei na abertura, eles são poderosíssimos, né? Outro dia eu estava vendo um documentário sobre os rappers que produzem outros. O cara cobra uma faixa para produzir $85 mil. São as grandes fortunas, eles mandam. Na verdade, os americanos eles têm o dom da publicidade, né? Então eles falam de algumas coisas, mas, por exemplo, a gente esteve lá e a gente não visualizou na vida real mesmo todo esse luxo, essa pompa e circunstância. A gente viu uma coisa bem parecida com o que a gente trabalha. Isso você está dizendo do festival de Coachella? Sim. Como é que se fala? Coachella. 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 Que vocês tiveram um problema na entrada, é isso? A gente pagou todos os pecados com a imigração dos Estados tipo? Unidos. Cara, a gente chegou 5 horas da manhã no aeroporto, em Atlanta, e a recepção, a imigração... Antes já foi um parto para conseguir a documentação. E a imigração dos Estados Unidos... Conseguir visto para entrar. Conseguir os vistos para entrar e tal, para realizar esse show. E a imigração dos Estados Unidos deu um visto de 3 dias pra gente. Que eram os dias do festival, Que eram os 3 dias do festival. A gente vai na sexta e volta na segunda. Que sacanagem. Então, quando a gente chegou lá e apresentou esse visto, os próprios oficiais do departamento de imigração começaram a rir da gente. Falando, o que vocês vão fazer aqui em 3 dias? Acho que é melhor vocês já voltar daqui já. O que vocês vão... Não dá tempo de vocês fazerem nada. E aí ficou nessa enrolação, os caras meio que insinuou que a gente não era músico, entende? E a gente acabou perdendo algumas horas ali. Como é que vocês resolveram? Você devia ter feito um show ali de cara pra eles. Então, aí que tá, porque E o cara não tava afim de ouvir nós, ele tava afim de falar. Então ele tomava o iogurte dele ali, bem tranquilo, e olhava pra nós e falava, vocês é músico? Tá bom, sei. E a gente ficou esperando ali, e eu não falava inglês. Quem falava inglês? Só o técnico de som, que também era o tradutor. Bom, e por que ele resolveu liberar vocês depois desse tempo?
Cara, porque ele foi e chamava outros oficiais, eles foram conversando, eles conversavam entre eles e tal, e aí chegou um belo momento que ele falou, não, tudo bem, pode passar. Ai, que chateação. É humilhante? Pra caramba, porque, tipo, imagina, a gente já tinha movido o mundo inteiro pra conseguir fazer a documentação sair a tempo. O Eduardo Suplicy escreveu uma carta em nosso Não. nome pra poder pedir pra que esse show acontecesse, porque era importante pra cultura brasileira. Nunca um rapper brasileiro foi tocar nesse festival. E gostaram de vocês? Gostaram, graças a Deus. Foi sucesso lá? Foi muito bom. E aí você conviveu com os americanos. Sim, a gente ficou... De sucesso, gente de grande nome lá? Cara, eu não cheguei a conviver com os maiores nomes da indústria de lá, mas eu convivi com pessoas que trabalham com eles. Por exemplo, o Kaysalan, Beatnik, o Beatdown, que são pessoas que produzem 50 Cent, Lil Wayne, que são os caras que são grandes lá fora. E por isso eu te disse que é uma coisa muito parecida com a que a gente trabalha aqui, sabe? Eles vendem aquilo pro mundo como se fosse realmente uma coisa muito maior do que é. Mas, o Emicida, o idioma não dificulta? Não, eu pensei que fosse ser uma barreira, mas não era. Quando eu cheguei lá e eu falei, a emoção da música fala muito mais do que as palavras que a música O traz. ritmo da poesia, O você ritmo, acha? acho que a entonação, realmente o sentimento que você coloca, ele conversa com aquilo. Eu, por exemplo, eu não falo inglês e eu me emociono com um monte de música que eu não entendo o que eles estão cantando por causa da emoção que eles colocam. E eu acho que isso aí foi Eu acho foi que é por crucial. isso que a música Então a é música... a grande liga do mundo, eu acho que é. Sim, então essa barreira ela se quebrou no primeira apresentação que a gente fez lá. Depois a gente tocou para um público totalmente de norte-americanos e a repercussão foi fantástica. É mesmo? E tem projetos? Cara, a gente volta para lá agora para lançar o disco, porque a gente fez um disco em parceria com Kaysalan e Beatnik. Então a gente tá voltando para lá agora, a gente lançou aqui no Brasil e estamos indo lançar em Nova York. Muito bom. Isso pra mim se chama futuro. Já é o futuro do menino que você foi. Você é do Jardim Fontales, da Sim. zona norte de São Paulo, né? Pros lados da Cantareira. Você não mora mais lá? Não, agora hoje eu moro no Tucuruvi. É. Tô procurando uma casa nova até. Ah, é? É porque, pô, eu sou pai agora e eu De uma preciso menina... da Estela de 1 ano e 8 meses. E que tal? Tá uma delícia. E eu quero ter um quintal, quero ter uma horta, quero criar minha filha. Já tá podendo? Acho que sim. Já tá ganhando? Tá, cara, acho que não tô milionário, mas dá pra mim, tipo, realizar essas coisas que eu acho necessárias, sabe? Me conta do menino Leandro. Me conta da sua infância. De onde vem a tua vocação pra música, pra poesia? Cara, eu acho que as coisas que me influenciaram a ir por esse caminho foram o fato dos meus pais eles ajudarem na organização dos bailes em São Paulo no final dos anos 80. Tinha muito baile de bairro, sabe? A gente tinha bastante equipe, tipo a Zimbábue, a Chic Show, que eram equipes de baile mesmo. Elas faziam bailes fechados e tinham bastante equipes menores que faziam bailes nas ruas. E os meus pais, eles organizavam um dos bailes na rua, lá na Vila Zilda. Seu pai foi DJ? Meu pai era DJ. E eu cresci numa cozinha vendo aquilo lá. Tinha tipo uma geladeira, um fogão, uma caixa de disco, uns amplificador, umas caixas de bebida, tudo ficava guardado na minha casa. E aquilo teve um impacto que anos depois eu acho que eu considerei ser meu primeiro contato mesmo com se fazer música, se produzir música. E você se lembra dessa fase como uma fase feliz da sua vida? Sim, cara, a infância, a curiosidade das crianças torna a infância uma coisa muito agradável. Eu mexia nessas coisas todas, eu cresci vendo esses discos, mesmo não sabendo para que ele servia. Eu via todas aquelas capas coloridas e os toca-discos, não sabia fazer funcionar, mas eu ficava maravilhado com aquilo. Você perdeu seu pai muito cedo, ele era alcoólatra, é isso ou não? Sim. E você perdeu de uma maneira violenta. Cara, o meu pai ele teve um problema que foi o que plantou um medo na minha mãe quando eu ingressei quando eu abracei realmente essa coisa de ser músico. Essa profissão. Porque o meu pai ele era músico, mas como vários músicos, ele não sabia como fazer para a música dele caminhar, como levar a música dele até as pessoas. Então aquilo começou a se tornar uma frustração muito grande na vida dele. Ele se tornou alcoólatra e acabou morrendo numa briga de bar junto com
com meu primo, numa briga onde meu primo foi separar, empurrou ele caiu, bateu a cabeça numa guia e teve traumatismo craniano. Então, essa situação até acabou dividindo a minha família, sabe? Dividindo de que maneira? De uma maneira que uma parte da minha família reconhece que isso podia não ter acontecido, sabe? E uma outra parte da minha família acha que meu primo realmente é culpado. Então, a minha família é dividida em duas, assim, isso há 20 anos. Você guarda mágoas e culpa outros ou não? Isso é um assunto superado hoje? Não, eu não culpo ninguém, não. É uma coisa que eu superei. É uma coisa que, refletindo e ouvindo as histórias, ouvindo as pessoas que estavam lá, eu cheguei à conclusão de que tudo isso podia ter sido evitado, sabe? Por exemplo, meu pai estava bêbado, entrou numa briga que não era dele. E você é caretésimo, não é? Sou. Consta. Você não bebe, não se droga, nada? Não, mas eu tenho um hábito esquisitão que eu vou nos lugares, eu coleciono cachaça. Você coleciona cachaça por quê? Eu não sei, eu acho curioso, assim, as garrafas, os tipos diferentes que tem, eu tenho um monte de garrafas. Os nomes também são muito bons. Os nomes também, né? Tipo, não sei o que lá da Cananéia, de Salinas, o Cravinho de Salvador. Mas você é o cara que não bebo. Você é o cara que não bebe desde sempre ou já experimentou e falou não gosto? Não, eu nunca tive o hábito de beber, eu já experimentei, mas nunca tive o hábito. Pra você deve ser complicado, ou não? Nunca chegou a te complicar no teu meio, no teu trabalho? Cara, muito, porque as pessoas têm uma ideia, elas têm um padrão na cabeça delas de que a gente bebe pra caramba, fuma maconha e, tipo, todo o tempo a gente tá doidão. Então, quando as pessoas chegam e batem de frente comigo 100% careta, elas ficam meio... Por que os rappers americanos passam por situações de violência tão maiores? Se bem que o nosso Sabotagem aqui morreu numa dessas, né? Que estava envolvido em tráfico. Você gostava dele? Eu achava ele muito bom. Cara, o Sabotagem ele foi fundamental, principalmente para abrir a mente de muita gente. Porque até então a gente estava preso em 1 milhão de dogmas e o Sabotagem foi um cara que levantou a cabeça e falou: cara, o tempo que a gente tem de vida é muito curto. Eu preciso mostrar para essas pessoas que elas têm que sorrir. Se eu for falar de sofrimento, meu tempo não dá. E a dele foi muito... O tempo de vida dele foi muito curto mesmo. Morreu com 29. Pô, 29 porque anos. estava envolvido com tráfico. Você acha que a violência normalmente aparece ligada ao rapper por causa desses aditivos, da droga, da bebida, do armamento, é isso? A violência é próxima da gente pelos lugares de onde a gente vem. Pela origem, pela origem que a gente tem, sabe? A gente cresce em bairros violentos, a gente, não raramente, a gente frequenta os mesmos lugares que, onde, sei lá, mano, a gente tem, na esquina do estúdio mataram um cara ontem. É mesmo? Saca? Eu tô nos mesmos lugares onde o crime também tá. Então, realmente é uma coisa muito próxima, essa violência é próxima, isso é verdade tanto aqui quanto lá fora, sabe? Olha, aguenta aí, tô gostando muito do nosso papo. Nós estamos terminando o primeiro bloco de frente com o rapper Emicida. Ele vai contar daqui a pouco por que ele chama Emicida. Nós voltamos depois de um rápido intervalo. De volta de frente com o rapper Emicida. Tem alguém que ainda te chama de Leandro? Dona Jacira? Não, pior que não. Minha mãe me chama de Emicida. É mesmo? Sim. Tua mãe deu um duro danado pra criar você. E seus irmãos são quantos? Eu tenho 2 irmãs e um irmão. Trabalham com? O meu irmão trabalha comigo. Fazendo o quê? Meu irmão é meu produtor. Bom. Meu empresário. Ah. E as minhas 2 irmãs, elas trabalham... Uma trabalha no telemarketing e a outra é dona de casa. E o Emicida... Eu sei que surgiu por causa do seu talento. Diz que você é imbatível numa batalha de rappers, é isso? Sim. O Emicida veio por causa dessa parada de, pô, quando a gente ganha uma batalha, a gente tem o hábito de dizer, tipo, ó, você matou o cara ali, hein, meu, acabou com a vida dele. Você é um assassino, hein, ó, o matador aí. E... Quando eu comecei a ganhar uma quantidade de batalhas maior,
os caras falavam lá, chegou o homicida e tal. Aí eu falava, não sou homicida, eu mato só os MCs, sou tipo um homicida. E aí começaram a zoar com isso aí, olha lá, Então o foi homicida, você mesmo que deu chegou. o Aí eu mote. falei, aí pegou e ficou trocando, um falava, outro dia. Aí começaram a falar me zoando, olha lá, o homicida chegou lá, o homicida. E aí pegou e eu comecei a abraçar mesmo esse nome. Eu acho esse talento seu extraordinário, essa capacidade Obrigado. de improviso e de rima, acho extraordinário mesmo. Agora, antes de chegar nessa questão em si, de secar esse assunto, eu gostaria de saber, você teve outros trabalhos antes de chegar aí? Sim, O que você fez? Cara, eu trabalhei em milhares de empregos. Eu fui pedreiro, fui pintor, fui assistente de técnico de som, vendi hot dog, trabalhei na feira, fui desenhista. A profissão que eu queria ser desde criança era desenhista. Você tem essa formação? Sim. Você se Sou formou formado onde? em design. Sou formado pela Arte de São Paulo, Escola de Arte de São Paulo. Que é uma escola técnica. É como se fosse uma escola técnica. Acho que o diploma dela não é o diploma de um curso técnico, mas o teor do curso, sim. E então você, quer dizer, você é um artista, ponto. Você tinha primeiramente essa vocação para desenho e você é quadrinista. Sim. Para fazer quadrinho, o que vem primeiro, o texto ou o desenho? No meu caso, o texto. Eu gostava muito de escrever os roteiros, porque eu via por exemplo, eu via um filme e eu queria... Se eu não gostasse do filme, principalmente, eu queria escrever... Eu reescrevia aquele filme da maneira que eu gostaria que ele fosse. E funcionava? Você tem essas coisas guardadas? Tenho muito disso guardado. Na casa da minha mãe tem um acervo assustador de desenhos e roteiro que eu Você é usei. bom desenhista? Você se considera? Hoje eu me considero meio enferrujado. Eu tô voltando a praticar porque eu tenho, mais do que nunca, essa arte grita em mim para que eu volte a produzir ela, sabe? Eu me sinto muito em débito com o desenho, porque foi o desenho que me aproximou tanto da música. Agora, são artes solitárias, né? Sim, Porque totalmente. tem gente que tem quadrinista que trabalha, um desenha, o outro escreve, um roteiriza, o outro desenha. Ah, para você finalizar uma página é 8 horas. No rap você também pode trabalhar em parceria. Você faz tudo sozinho. Sim. Cara, na verdade eu fazia tudo sozinho na época dos quadrinhos, porque, pô, os moleques que eu andava, eles tiravam isso como um hábito muito de nerd, sabe? Eles achavam que o único lugar onde eu pudesse operar um papel e uma caneta fosse na escola. E eu queria fazer isso fora de lá. Na verdade, o lugar que menos me inspirava era a escola. Então, quando eu usava os cadernos da escola, se você pegar, eu começava a desenhar na parte de trás deles e fazia a lição na parte da frente. Só que não raro a parte do desenho ficava muito maior, porque aquilo me interessava muito mais. Você disse que chegou à música por causa do desenho. Como é que foi? Eu escrevia os roteiros das histórias em quadrinhos. Eu fui conhecendo outros autores. Eu comecei conhecendo, sei lá, o Maurício de Souza, os títulos da Disney que saíam aqui, Superman, o X-Men. Só que depois eu fui conhecendo alguns caras, tipo o Frank Miller, o Will Eisner, uns artistas que conseguiam ser mais cronistas da vida real e colocar E que hoje estão no cinema. Quadrinhos. Sim, que foram parar dentro do cinema. E esses caras me atentaram para algumas questões que estavam ao meu redor que eu acho que seriam interessantes dentro de uma história em quadrinhos. Tem um argentino que eu esqueci o nome dele agora, mas ele mora nos Estados Unidos e ele tem um título chamado Sem Balas, que é uma história sobre subúrbio muito boa. E esses caras começaram a fervilhar na minha cabeça algumas ideias de que os quadrinhos também podiam falar disso. Eu comecei a sair um pouco desse universo fantástico de super-homem e poderes mágicos e comecei a me apegar a histórias da vida real. Quando eu fui para as histórias da vida real, automaticamente eu comecei a fazer algumas poesias. E essas poesias, devido ao tipo de música que eu ouvia, começaram a se tornar letras de rap, elas começaram a se encaixar ali. E aí demorou tempo para eu poder mostrar isso aí para você. Conheceu o trabalho dos repentistas nordestinos antes ou depois disso? Porque você com certeza conhece. Conheci antes. A minha mãe tinha um disco do... Tem, né? Que eu roubei e tá na minha casa hoje. Mas a minha mãe tinha um disco do Manezinho Araújo. E esse disco do Manezinho Araújo tinha vários clássicos, tipo... Pra Onde Vai Valente, Como É o Nome Dele. E foi meu primeiro contato com o repente.
Fora as vezes que a gente esbarra com eles em algum lugar, num treino, na Praça da Sé, fazendo improviso. E dá pra trocar? Você consegue improvisar com um Dá, repentista? até já fiz com o Caju e Castanha. É? Já. Deu certo? Ah, deu certo pra caramba. A gente é a mesma linguagem, é muito próximo realmente. O que eu acho interessante é que no Nordeste, me parece, que ainda que façam crítica, tem uma tônica muito grande no humor. Sim. No rap não tem. Rap é pauleira. O rap, o que a gente tem em alguns casos é uma ironia. Mas a temática do Nordeste realmente ela é bem humorada quando você vai tratar de algumas questões sociais. Mas isso também não é em 100% dos casos. Existem poetas que conseguem relatar aquilo de uma maneira bem séria, tão incisiva quanto o rap. Da mesma maneira que tem uns MCs que são bem humorados e estão protestando hoje. E poetas? Você leu poetas? Sim. Cara, eu sou um fã sem tamanho de Mário Quintana. Ah, dê a mão aqui. Eu também. Você sabe que quando me pedem para fazer uma citação, eu cito um verso de Mário Quintana. Era muito bom. Eu acho fascinante a simplicidade da poesia dele. Acho Fernando Pessoa também. Eles passarão, eu passarinho. Isso. Quintana. Cara, tem uma história dele de um peixe. Naquele livro Lili Inventa o Mundo. E esse livro, pra mim, ele é muito... eu comprei ele pra minha filha e roubei ele pra mim. Porque fala de um cara que conheceu um peixe, tirou o peixe da água e o peixe começou a viver tranquilamente. Junto com ele, eles ficaram próximos e um dia o peixe caiu na água e morreu, sabe? Como eu posso dizer? Ele, sei lá, se uniu tanto à pessoa que ele começou a estranhar o lugar de onde ele vinha. Eu acho fascinante a história, o jeito que o Mário Quintana consegue. Então você citou Quintana, quem mais? Quintana, Pessoa. Eu tenho um livro do Pablo Neruda chamado 100 Sonetos de Amor. Bons poetas. Bom pra caramba. Olha, você tem uma coisa que eu acho linda. Eu não conheço, honestamente, não conheço as coisas, a maioria das coisas que você escreveu. Mas você tem um trabalho sobre prostitutas da Rua Augusta. Sim. Que tem uma parte que diz assim: as maquiagens fortes esconde... Tô fazendo na concordância que você põe, é de propósito? É de propósito. É? Sim. As maquiagens fortes esconde os hematomas na alma. Fumando calma, ela observa os faróis que vêm e vão, viver em vão. As maquiagens fortes esconde os hematomas na alma. Fumando calma, ela observa os faróis que vêm e vão, viver em vão. Os que vêm e não te tem som. Se necessário, ame de bem fujão. Que não aguentou ser solitário. A mesma grana que compra o sexo, mata o amor. Eu acho isso lindo. Obrigado. Triste e lindo. É bem o tipo de coisa que eu gosto de ler, que me causa uma emoção, que me faz me sentir vivo, ainda que triste. Esse trabalho com as prostitutas foi porque você é um frequentador do Baixo Augusta? Na verdade, alguns shows migraram pro Baixo Augusta. Não que eu seja um frequentador nas minhas horas de lazer. Só que o que acontece é que, por passar por lá, a gente teve uma espécie de residência uma vez em uma casa na Augusta. Então, toda semana eu tava lá. O que é uma espécie de residência? É você tocar toda semana em um mesmo lugar. E eu sempre olhei as garotas de programa ali e eu venho de um lugar, por exemplo, eu morava no Fontales ali, depois eu mudei pra Vila Zilda e eu conheci várias garotas que são garotas de programa. Só que eu sempre vi essas garotas voltando dos lugares onde elas trabalhavam. Eu nunca havia visto elas nos lugares onde elas trabalhavam. Então, na minha cabeça, eu via as mulheres trabalhando. E quando eu fui pra... Você via as mulheres trabalhando, você quer dizer, você via gente voltando do trabalho? Gente voltando do trabalho, assim como você vê o carteiro, o pedreiro voltando do trabalho. Ou eu voltando do trabalho. Sim, qualquer pessoa. E quando eu fui pra Augusta, quando eu comecei a frequentar Augusta, eu passei a ver aquelas garotas, mas sempre me vinha essa mesma questão na cabeça. Pra onde elas vão depois daqui, de onde elas vêm. Então, o lance mais glamuroso da coisa, a coisa mais maquiada e mais iluminada com neon, nunca me chamou muita atenção, sabe? Porque eu sempre vi ali muito sofrimento, sabe? E quando eu fiz a música, eu queria fazer uma música que mostrasse que alguém olhava isso de uma perspectiva diferente, principalmente no rap. E quando a gente fez o vídeo, a gente produziu um vídeo, a gente foi morar junto com uma garota de programa durante 4 dias. Pra fazer o vídeo com ela? Pra fazer o videoclipe da música.
Porque eu queria realmente, porque ia ser muito fake, ia ser horrível se eu contratasse uma atriz pra fingir que era uma prostituta e fazer um vídeo. Não, era uma história real, cara. Tipo, eu podia ter alguém que viveu isso contando aquilo. E foi o que a gente fez. A gente foi lá e morou junto com uma garota chamada Rosana, que era mãe de um garoto de 4 anos, e morava sozinha na Vila Mimosa, no Rio de Janeiro. E a gente morou com ela durante todo esse tempo e filmamos o dia a dia dela pra mostrar pras pessoas realmente isso, sabe? A coisa que eu via e que foi muito impactante, tanto em mim quanto em toda a equipe da filmagem, tá acompanhando, porque mesmo a gente tendo a música e tendo essa outra ótica, quando você vivencia aquilo da primeira pessoa, realmente é muito mais incisivo. E foi o que aconteceu morando ali os 4 dias. Na verdade, Emicida, a matéria-prima para um trabalho de um rapper como você é a revolta? Não. A matéria-prima talvez seja a realidade. Só que eu também acredito que a gente não deve ser refém da realidade, porque isso pode ser uma prisão. Eu acho que o que a gente pode fazer é ser livre. Então, a revolta, ela comove as pessoas. Várias vezes as pessoas têm um impulso de se identificar naturalmente com a dor e a revolta, sabe? Mas muitas vezes a alegria é tão presente quanto isso, só que a gente tem a tendência de ver as coisas ruins como algo maior. Então, o meu grande desafio durante um tempo foi mostrar para as pessoas que as coisas boas também existiam. Muito bem, termina aqui o segundo bloco de frente com o rei do improviso poético, o rapper Emicida. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até já. De frente com Gabi. De volta e ainda de frente com o rapper Emicida. Seu grito de guerra é "A rua é nós". Sim. Que já foi contestado e você contestou outra vez, não houve isso? Ah, rolou, cara, mas pra você contestar uma coisa, você tem que ter autenticidade. E autenticidade maior do que a minha dizendo isso aí, eu vivenciei isso aí. E eu não tomo propriedade da frase e proíbo as pessoas de dizer não. Eu simplesmente repito isso como qualquer outra pessoa na rua. Mas quem contestou, contestou como? No sentido disso não ser tão autêntico por, de repente, eu ser um artista que tá na televisão. Ah! Então você não é mais um artista de rua. Ah, porque existem os radicais, posição radical, Sim. ou talvez não tenham sido convidados ainda. É o lado mais radical da coisa. Tem uma parada muito louca, assim, porque tem algumas pessoas que elas são totalmente contra aparecer na mídia e a repercussão, sei lá, nas revistas, nos jornais, mas me dá uma impressão de que elas não fazem outra coisa a não ser acompanhar isso. Sabe? Porque aí você vai no programa de TV, no outro dia todos eles sabem. Você fica tipo, vocês não odeiam essa parada, cara? Você tem um programa na TV? Tenho. Na MTV? Tem um programa na MTV. E você Sangue continua repórter no Manos e Minas. No Manos e Minas, na TV Cultura? Também. Você se dá bem com essa linguagem? Sim, eu acho que a TV é uma ferramenta maravilhosa pra gente conversar com as pessoas. Acho que a gente precisa batalhar pra tornar ela um espelho da diversidade do nosso país cada vez mais. Concordo plenamente. Agora, para vender o teu trabalho, bom mesmo é a net. A internet é muito boa, a internet ela é uma vitrine, mas ela não é a base das coisas. Ela hoje é o nosso maior meio de divulgação por causa do poder das redes sociais e da maneira maravilhosa com que a gente consegue trabalhar. Mas o foco realmente está na rua, assim. O trabalho offline, ele ainda é muito maior do que o trabalho à internet. A gente só tem que ter as coisas ali para que quando as pessoas procurarem, elas encontram. Você não é viciado de net, de sentar lá e ficar? Um pouco. Um pouco. Na verdade, eu batalhei muito pra pensar que eu não fosse, mas eu sou. Eu chego num momento que eu falo, não, eu não consigo viver sem algumas dessas coisas. Você, a gente começou o programa falando das batalhas. Elas existem com que frequência? A gente pode ter acesso a elas? São Paulo é essencial na sua arte ou você pode se dar bem em qualquer lugar do país? Não, acho que você pode se dar bem em qualquer lugar do país.
São Paulo é o polo de milhares de coisas no Brasil. Obviamente, aqui também iam ter mais iniciativas culturais acontecendo. Então, esse tipo de manifestação também acontece aqui com uma dimensão maior. Só que aqui tem a Batalha do Santa Cruz, que... Metrô Santa Cruz. No Metrô Santa Cruz acontece às 8 da noite, todo sábado eles estão lá, faça chuva ou faça sol, estão fazendo um improviso deles. Você não faz mais? Eu faço, mas não frequento as batalhas mais com essa mesma frequência, porque não tenho tempo. Mas adoraria... Eu li alguma coisa sua dizendo que no Rio de Janeiro o pessoal era melhor em batalha. Sim. E é ainda? Na verdade, hoje em dia eu acredito que o lugar que tem tido as iniciativas mais interessantes é Belo Horizonte. Ah, é? Curioso. E eu acho muito louco mesmo porque foge desse núcleo Rio-São Paulo, sabe? Isso acho que... E porque mineiro é quietinho. Também tem esse lance dos caras virem crescendo ali, na bolinha de meia e tal. E hoje o Duelo de MCs, que é o nome da batalha que acontece em Belo Horizonte, ela é a batalha mais interessante. Eles acabaram de produzir um documentário maravilhoso contando a história do rap em Minas Gerais desde os anos 80, com imagem de arquivo, com entrevista dos artistas que ainda estão vivos. Então, e é um documentário muito bonito mesmo, tanto que me chamou a atenção pelo tamanho do filme, que ele é um média-metragem. Ou seja, bastante material. Bastante material e bastante material de qualidade. Então eu fiquei emocionado mesmo, porque você não vê pipocar isso aí em tantos lugares do Brasil. Só que eu acho que agora eles vão começar a surgir depois dessa iniciativa. Você conseguiria viver fora de São Paulo ou São Paulo é tua praia mesmo? Eu gosto muito de São Paulo, porque São Paulo tem 1 milhão de informação quando você abre a porta. Me defina São Paulo. Cara, eu acho que São Paulo é uma mistureba de coisas e pra minha cabeça é fundamental, sabe? Eu sou... Da mesma maneira que eu gosto dos meus livros e da minha música e eu gosto de ter minha horta ali, eu acho que São Paulo te impulsiona a fazer 1000 coisas e eu não sei se eu conseguiria viver sem isso. Eu sou paulistano, sou tão paulistano que eu monto, sei lá, eu vou sair de férias, eu monto um cronograma, sabe? Como assim? Pra organizar as férias e tipo, não, tem que ter tempo de fazer todas essas coisas aí. E parece que eu tô trabalhando nas férias também por causa dessa organização. Você é casado, direitinho, casado, vive com a sua mulher, Sim. toda. É a mãe da sua filha. Sim. E ela faz o quê? Ela é bailarina. Mas ela não está envolvida no seu trabalho diretamente? Não, diretamente não. Na verdade, não. Ela, vez ou outra, como a gente ainda produz os CDs artesanalmente, não é raro as vezes em que a gente escala ela e mais alguém para ir ajudar a fazer CD lá e colocar na capinha, carimbar. Mas diretamente não. Você dança? Não. Deixa eu perguntar uma coisa, você vai ter que me dizer, só você pode saber isso. Por que os rappers americanos, pessoal meio hip hop, rapper, por que eles cantam puxando a calça aqui embaixo, apertando aqui embaixo, como se estivesse apertando o sexo? Isso aí dá uma pergunta que eu também não sei te responder, não. Não? Não, mas é muito comum, realmente. Você, é notório, né? Eu não sei, agora você perguntando, eu não sei dizer se eu faço também. Ah, você faz então. Você deve fazer. Você não sabe por quê? Da onde saiu isso ou não? Não sei. Me parece que até o Justin Bieber tá fazendo isso mesmo? agora. Você é louco. Política te interessa em que proporção? Cara, eu gosto de saber as coisas que estão acontecendo no nosso país. Você é leitor de jornais, de noticiário na internet? Eu leio algumas coisas na internet, eu acompanho algumas revistas. Por exemplo, eu gosto sempre de... Nos aeroportos são os lugares onde eu mais adquiro revista e jornal. Então eu gosto de saber porque... Embora a gente tenha um histórico de descrença em política, eu gostaria muito de acreditar e de saber quais são as pessoas que estão lá trabalhando por nós. Bom, você pode ser descrente, mas você é um eleitor. Você vai lá e vota. Sim. E você não vai depois cobrar e acompanhar o que a pessoa que você ajudou a eleger está fazendo? Então, na verdade, eu busco conhecer realmente para saber quais vão ser as pessoas que eu vou eleger para eu poder cobrar essas pessoas. Tua temática normalmente é? A vida.
pode ser um dia comum na vida de uma pessoa que saiu para trabalhar e voltou, e como pode ser a sociedade e a vida na metrópole vista como uma guerra. Você sabe o que me impressiona? Como é que você, trabalhando... Eu já sei que você já teve dicionário de rimas e deixou de lado. Foi por quê? Cara, porque bloqueou minha cabeça. Era muita palavra. Um amigo meu chegou um dia com isso aí e falou: meu, esse dicionário aqui, pra você que gosta de rima, toma, você vai mudar sua cabeça. Eu peguei aquilo lá e falei: nossa, tem um monte de opção de rima aqui. Voltei pra casa e escrevi umas 15 músicas. Quando eu fui ler as 15 músicas, eu não tava falando porra nenhuma, só rimava. Aí eu falei: ah, você é louco, não vou fazer isso aí não. As palavras, elas entram na minha mente num outro contexto, sabe? Se eu ler um dicionário, elas não entram na minha cabeça. Mas se eu ler uma história, uma poesia que me interessa, aquelas palavras ficam guardadas em mim. Mas ficam guardadas pra sempre, porque depois você vai repetir essa música. Ou você tem que anotar ali. Quer dizer, o improviso que você possa fazer numa batalha, ele morre ali ou dá você grava e vai repetir isso outra vez? Não tem como repetir aquele improviso, porque, em geral, aquilo é uma coisa muito característica do lugar. Você fala de roupas, de acessórios, de coisas que estão acontecendo ali. Então, aquela batalha, aquela rima, ela sempre vira uma coisa meio que exclusiva daquela batalha. Por falar em roupa, eu te acho fashion, hein? Eu sou fashion? Não é? Não, eu não acho muito, não. Esse colar, que é você não pendurou aí por religião. Não, mas mais ou menos. Que é um terço. Pior que me falaram quando eu saí, me falaram isso aí. Falaram o quê? Ela vai falar desse colar. Ué, lógico, isso é um terço, não é um terço? Sim, é um terço, eu ganhei num show. É muito bonito, Eu achei aliás. bonito pra caramba, e aí eu descobri esses dias que ele veio do Vaticano mesmo. Ah, é? É muito bonito, a cor é linda e... Sim, mas a simbologia, eu acredito em Deus e... Você acredita e você frequentou a igreja? Sim, durante um bom tempo. Eu frequentei vários lugares, eu fui na igreja, fui no budismo, fui no Você foi na evangélica, na católica? Fui. Eu sou batizado. Batizado, Na eu igreja também. católica. Você é crismado? Não. Essa é a chamada confirmação. O crisma é o que vem depois, né? Mas eu quase fui. Ah, é? É, mas eu não concluí porque eu já era peralta demais. E hoje em dia você não frequenta mais a igreja? Não, hoje a minha ideia de Deus é muito mais vinculada à felicidade do que a um templo, sabe? Eu acho que Deus é quando as pessoas estão felizes. E voltando ao fashion, você sabe que isso eu aprendi na orelhada, lendo coisas também, que os rappers influenciam uma moda. Sim. E esse pessoal que usa essa aparência, essa coisa rapper, influencia a moda de todo mundo. Não sei se você sabia disso. Sim, Vão atrás dos tênis, do jeito que a meninada usa a camiseta, que cores estão misturando. Você sabia disso? Porque o jeito que a gente se veste, ele é o jeito que as pessoas se vestem na rua, sabe? As pessoas, elas têm, não raro, elas têm que se virar com pouco dinheiro. Então a gente usa os acessórios que a gente tem, sabe? É o que... A moda hip hop, ela é muito do faça você mesmo com o que você tiver. O que é muito prático, Porque é muito extremamente bom. prático e confortável. E criativo. E a gente acaba realmente influenciando as marcas. Porque as marcas querem vender para as pessoas uma coisa que soe autêntica. E as marcas passam a procurar por vocês da mesma maneira como procuram por celebridades? Ah, é? Sim. O tapetão vermelho vocês têm também, é isso? Também. Não? Por exemplo, eu acabei de assinar um manifesto para Nike. Ah, Onde eu, junto com mais 2 rappers e um grafiteiro, criamos um texto que foi a base pra gente fazer um modelo de tênis. e E esse tênis tá nas ruas agora. você tá brincando. Não, mas peraí, você tá falando uma coisa muito séria. Sim. Tá nas ruas, o desenho é de vocês, a ideia, a razão por que ele saiu daquele jeito, e a Nike produziu, Sim. e vocês ganharam o quê? Recebemos nossos cachê e acho que... Bom cachê? Sim.
Afinal de contas, a gente tava trabalhando. Por isso que você tá com esses projetos de casa e tudo mais. Casa, jardim, horta, etc e tal, Cara, puxadinho. mas porque pra mim é uma coisa realmente é uma coisa muito próxima. Eu estudei design, eu passei 2 anos da minha vida desenhando tênis, sabe? Estudando isso. Então, quando, sei lá, por exemplo, uma Nike me liga, eu acho muito louco poder colocar essa coisa pra funcionar dentro da minha cabeça, porque isso tava adormecido ali. E pra mim realmente é fascinante poder fazer isso. Agora, esse cara tão sóbrio, comportado, criativo, já mordeu cachorro um dia, não é isso ou não? Nem sempre. A gente nem sempre mantém a postura. Foi a sua primeira gravação, era aí? Falava de... Foi Como é que era o nome mesmo? Primeira mixtape se chamava Pra Quem Já Mordeu um Cachorro por Comida Até Que Eu Cheguei Longe. E é verdade. É uma história verdadeira, porque, por exemplo, quando meu pai faleceu, em 91, a minha mãe ela não tinha um emprego, então ela teve que trabalhar de empregada doméstica e ela começou a estudar na mesma época, então eu mal via minha mãe. Ela voltava para casa de madrugada e deixava ali o dinheiro que dava para comprar 2 pães. A gente era em 4 irmãos, então a gente cortava os 2 pães. Na metade, cada um tinha metade de um pão. E aí, à tarde, a gente tava comendo esse pão e eu sempre fui viciado em televisão. E eu tava olhando a TV e segurando o pão sem comer ele. E a minha cachorra, que chamava Afrodite, veio e deu uma bocanhada no meu pão. Aí eu olhei e pensei, pô, é o único pedaço de pão que a gente tem aqui. Aí eu puxei ela, dei uma mordida nela. Você mordeu pra valer? Mordi pra valer, igual o cachorro morde, Foi gente. mesmo? Ela chorou, aí eu pensei, tipo, cara, eu tô mordendo um cachorro. E aí eu soltei, ela tava com a boca cheia de pelo, eu fiquei pensando, puta que pariu, eu tô mordendo um cachorro, que situação. E aí, pô, graças a Deus, anos depois, isso se tornou uma coisa engraçada, né? Numa perspectiva positiva. Eu pude olhar e batizar a primeira mixtape com esse nome porque eu queria mostrar para as pessoas da onde eu vinha e aonde eu tava. Então a frase ela sintetizava muito bem essa ideia de pra quem já mordeu um cachorro por comida até que eu cheguei longe. Uma maravilha. Fala pra mim, vou pedir. Diz pra mim em verso, como é que foi essa entrevista? Essa entrevista foi tranquila aqui com meus aliados. Eu cheguei ali andando, vim e fiquei... De volta e de frente com o rapper Emicida. Não, eu não vou fazer verso, que eu não sei fazer. Bate bola, Eu jogo pensei que você ia, agora já fiquei esperando. Devia ter já. pensado no intervalo e não pensei. Bate bola, jogo rápido. Estela, sua filha. Minha vida Grana. é necessário. Alegria. Felicidade. Mais alegre do que... A alegria, a felicidade, acho que é a felicidade das pessoas que estão ao meu redor. Tristeza. A perda do meu primo recentemente é uma tristeza. Mas a tristeza na tua vida, ela é mais ou menos que a alegria? Não, mas eu acredito que a tristeza é muito importante. Ela me faz visualizar as coisas de uma maneira que às vezes passa batido. A alegria faz a gente não ligar tanto para as coisas porque você tá alegre, então deixa acontecer. A tristeza faz você refletir sobre os fatos. Sucesso. A minha ideia de sucesso é uma caminhada honesta, sabe? Eu acho que sucesso é você poder olhar para trás e se orgulhar de cada uma das coisas que você fez. E fracasso? Fracasso é você não poder se orgulhar das coisas que você fez. Justiça? Em que sentido? O que te vem à cabeça? Quando eu penso em justiça, eu acho que é uma coisa necessária. Eu acho que nas ruas é necessário que a justiça esteja presente, ela não tá. Religião? Eu acredito em Deus, mas isso não me liga nem tanto à religião, me liga mais à fé. Sonho? A felicidade de todo mundo. Medo? Tem Não que tenho ter um... Não tem medo? Não tenho medo. Não é possível. Barata, rato... Se eu tivesse um medo de barata, isso acabava agora. Futuro? Construir tornar essa realidade que eu vivencio hoje a realidade de mais pessoas. Esse é um sonho de futuro. Você está dizendo, então, que a realidade que você vive hoje é muito boa. Sim. E Emicida por Emicida?
Acredito que eu sou um batalhador, cara. Sem muita firula, sou só uma pessoa que levanta cedo e trabalha. Boa sorte. Obrigado. Obrigada pela entrevista. Nós voltaremos na quarta-feira, logo depois do Conexão Repórter. Até lá.